Vamos que vamos. Vamos orar, gente. Ai, meu Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua infinita misericórdia, Senhor, que se renovam a cada manhã e é a causa, meu Pai, de nós não sermos consumidos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui a tua boa mão, Senhor Deus, tem nos guardado. Pai, neste momento eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida, a vida de cada irmão, meu Pai, que aqui está, Senhor. Que se faz presente, meu Pai, em espírito. Meu Pai, que o Senhor possa estar visitando cada coração nessa noite. Aqueles que estão, meu Pai, angustiados, entristecidos, ó Pai. Que o Senhor, através do teu espírito, venha lançar por terra, meu Pai, todo sentimento, meu Pai, que não provém de Ti. Que o Senhor esteja visitando, meu Pai, aqueles que estão enfermos, do alto da cabeça quanto dos pés, tirando, meu Pai, toda enfermidade, toda dor, Senhor Deus, toda inflamação, toda infecção, meu Pai, todo e qualquer vírus, todo e qualquer tipo de enfermidade, meu Pai, que venha cair por terra no nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha estar tirando nessa noite todo o cansaço físico, Senhor. Todo o cansaço, meu Pai, do corpo e também todo o cansaço espiritual, meu Pai. Se alguém cansado espiritualmente, meu Pai, se alguém fraco espiritualmente, meu Deus, se alguém, meu Pai, pensando em parar, pensando em desistir, Senhor, se alguém, meu Pai, pensando em voltar, em retroceder, em olhar para trás, que nessa noite o Senhor possa estar alcançando, meu Pai, estas vidas, estes corações, ó Pai, que o Senhor venha avivar, meu Pai, a tua obra no meio dos anos, Senhor Deus, que o Senhor, meu Pai, nessa noite, pelo poder da tua palavra, venha renovar, Senhor, a fé de cada um, a esperança de cada um, a alegria, meu Pai, de cada um nessa noite. Eu creio, Senhor Deus, na tua palavra. Eu creio que ela tem poder, meu Pai. Eu creio que ela é viva. Eu creio que ela é eficaz, Senhor Deus. Eu creio que ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. E eu creio que ela não volta vazia, Senhor Deus. Então que nessa noite ela venha, meu Pai, produzir o propósito, Senhor Deus, do teu coração, aquilo que lhe apraz, que seja feita a tua vontade e não a minha, que seja feito o teu querer e não o querer do homem, meu Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha iluminar, Senhor Deus, o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo venha manifestar a tua sabedoria, Senhor Deus, em nosso meio. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Boa noite, Mo Hernandes. Luciana, já cantei. Vamos lá, gente. Carta aos Hebreus, versículo... Deixa eu ver o que eu vou fazer, peraí. Como que eu faço? Todo mundo que tá aqui, estava aqui ontem. Boa noite, Vando, Paz. Primeira vez de novo, né, Cris? Seja bem-vinda. Eu vou dar uma resumida no que o autor falou a respeito do patriarca Abraão. Porque os primeiros versículos a gente já viu, já reviu, já resumiu. Então hoje eu não... Tu não tava, né, dona Márcia? Eu vou puxar a tua orelha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só resumir a fé do patriarca Abraão. Aí a gente vai para Isaac, Jacó e José. Tá bom? Vamos lá. O autor aos Hebreus, ele está falando aqui a respeito da fé. Paz, Rita. Eu também não. Ele está falando a respeito da fé. A gente conhece o contexto e ele usa 10 capítulos para nos lembrar o quanto Cristo ele é superior a tudo e a todos que vieram antes dele. Tô na escuta. Ele quer mostrar aos seus leitores que não vale a pena retroceder.
Não vale a pena voltar atrás, independente das perseguições, independente das adversidades, que eles permanecessem firmes na fé, porque aquilo que Cristo fez é suficiente para aproximar o homem de Deus, ainda que as coisas aos nossos olhos elas pareçam estar fora do nosso controle, elas continuam no controle de Deus. Desculpa, gente, eu parei para ler o comentário. Os cristãos, eles estavam sendo perseguidos. E essa perseguição, aos olhos do autor aos Hebreus, era alvo, era motivo para eles retrocederem. Então, o principal propósito dele, ao escrever essa carta, é que os leitores não retrocedessem, não voltassem atrás, que eles entendessem que a fé que um dia eles assumiram, a fé que um dia eles decidiram confessar, eles deviam guardar ela até o fim das suas vidas. Não se trata apenas de dizer eu creio, não se trata apenas de falar com a boca, com os lábios, mas também de crer no profundo do coração que Jesus Cristo é suficiente para perdoar pecados e para aproximar o homem de Deus. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos justificar diante de Deus. O sacrifício de Cristo é perfeito. O sacrifício de Cristo, ele nos torna justificados diante do Pai. E por meio desse sacrifício nós temos acesso, plena liberdade para adentrarmos no lugar santo, no lugar santíssimo. Nós não recebemos apenas a salvação. A graça é muito mais do que apenas a salvação. A graça é muito mais, não que a salvação seja pouco, né? É muito mais do que a gente merece. Mas a graça é muito mais do que isso. A graça é trazer de novo essa amizade que Deus, ele tentou construir com o homem desde o Jardim do Éden. Quando o Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer que Jesus na cruz do Calvário, ele aniquilou os muros da inimizade. O pecado nos torna inimigos de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E quando Cristo, na cruz do Calvário, ele verte o seu sangue, e quando nós olhamos para isso, para a sua obra, quando nós olhamos para tudo que Cristo fez, nós cremos nisso, entregamos, confessamos com os nossos lábios e cremos com o nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou, nós somos salvos. Ou seja, nós não somos apenas, como se fosse pouco, né? Nós não somos apenas perdoados, nós somos redimidos, nós somos justificados. A nossa culpa estava sobre Jesus na cruz do Calvário e a sua justiça, a justiça dele, foi imputado a nós. De maneira que quando Deus olha para nós que cremos, para nós que somos filhos, co-herdeiros com Cristo, ele não vê mais um pecador, mas ele vê um justo. Ele vê alguém justificado. Nós não somos justos por nós mesmos, mas a justiça de Jesus Cristo, ela nos é imputada. E agora, já que nós sabemos de tudo isso, já que nós entendemos tudo isso, nós chegamos ao entendimento, pleno conhecimento do que é a graça, do que é o perdão de pecados, o que é realmente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A gente não pode simplesmente retroceder. A gente não pode simplesmente olhar para trás, abandonar tudo isso. Nem tudo que Jesus Cristo fez e muito menos aquilo que nós ainda temos para receber. Mais uma vez, não porque nós merecemos, mas porque o que Deus nos promete é algo eterno, é algo celestial, é algo espiritual. O que o autor aos Hebreus ele vem dizendo
no capítulo 11 é que aquilo que nós esperamos, aquilo que nós aguardamos, aquilo que nós não vemos, mas nós temos certeza de que vai acontecer, não é uma cura física. Ainda que Deus ele cura se ele quiser, sim. Não é uma porta de emprego, ainda que se Deus quiser abrir, ele vai escancarar as portas. Mas não é algo físico, não é algo terreno, é algo espiritual, é algo celestial, é algo eterno. Ele fala a respeito de descanso eterno. Ele chegou! Ele chegou! Meu Deus, eu tô pregando, tem misericórdia. Ele chegou! Ele chegou! Boa noite, seja bem-vindo. Gente, desculpa. Toda sexta-feira é isso agora. Vai, foco. Terrível, Radassa. Terrível. Paz, Alino. Ele chegou, ele chegou. Ele chegou. Para, vai, eu tô aqui concentrada. Quem é? Meu patrão. Vai, deixa eu voltar ao meu raciocínio. Caramba. Lembrei. Tem como silenciar ele, Simone? Silencia ele. Gente, as promessas, as promessas, né? Não é um galardão, são os galardões: pátria superior, reino inabalável, uma cidade permanente. São o galardão que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Essas são as promessas, são as recompensas que Deus tem preparado para os seus filhos. Ou seja, são coisas que nós não vemos. A gente não vê, nem um olho viu, nem ouvido ouviu e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tudo isso a gente tenta imaginar. A gente, com os olhos da fé, a gente tenta imaginar como que vai ser. A gente tem um pouquinho, um reflexo de como vai ser, de acordo com a visão do apóstolo João lá em Apocalipse. Mas eu creio que é muito maior do que aquilo que ele pôde descrever, que ele conseguiu descrever. Então, a fé é isso, gente. A fé é a gente esperar por algo que a gente não viu. É a gente ter certeza de que aquilo que nós esperamos vai acontecer. Nós vamos ver, nós vamos receber, nós vamos estar lá. Nós vamos estar um dia com Ele na glória. Nós vamos o abraçar, nós vamos olhar para o seu rosto, para a sua face. Nós vamos juntos poder o adorar. Nós vamos juntos poder cantar hinos ao nosso Deus, que é poderoso. Essa fé é a respeito disso que o autor aos Hebreus ele está tratando no capítulo 11. Não é de algo terreno, não é de algo passageiro, não é de algo que vai passar, e sim de algo eterno. Nós falamos a respeito de Abel, nós falamos a respeito de Enoque, nós falamos a respeito de Noé, nós falamos a respeito de Abraão na noite de ontem. E todos estes homens, eles foram justificados por meio da fé. A fé que eles tinham em Deus o fizeram permanecer firmes até o fim. A fé, ela produz obras. A fé, ela produz em nós um senso de justiça. A fé produz em nós um senso de gratidão a Deus, de forma que nós somos gratos a Deus, nós amamos a Deus e nós obedecemos a Deus, andamos conforme a sua vontade por meio da nossa fé. O autor aos Hebreus no capítulo 10 e Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1 de que o justo viverá
pela fé. E mais do que isso, irmãos, no versículo 13, ele diz que todos estes morreram na fé. Não é só ter fé hoje, é ter fé durante toda a sua vida, inclusive até na sua morte. Todos eles morreram na fé. Eles não tiveram fé 1 ano da sua vida, eles não tiveram fé 5 anos da sua vida, eles tiveram fé durante toda a sua vida e morreram na fé. Mas não alcançaram a promessa. Nós falamos ontem a respeito de Abraão, por que ele não alcançou a promessa? Abraão, ele foi peregrino em terra estrangeira, ele estendeu as suas tendas em Canaã, a terra que o Senhor tinha prometido para ele. O próprio Deus tinha prometido a ele que daria aquela terra por herança. Porém, a Bíblia vai dizer que Abraão, Isaque e Jacó, eles habitaram em Canaã em tendas, ou seja, eles não herdaram a promessa, não enquanto eles estavam vivos. A promessa que Deus tinha feito a estes homens, elas se realizaram, elas se concretizaram na descendência de Abraão. Paz Xande, seja bem-vindo. Abraão, Isaque e Jacó foram peregrinos. Eles habitaram em tendas, ou seja, eles estavam em uma terra que Deus havia prometido, mas eles ainda não possuíam. Paz, irmão Rogério, mas ainda não era deles. Eu vou ler um dos versículos que eu li ontem. Cadê o meu papel que eu tinha anotado separado? Aqui. Eu vou ler um dos versículos que eu li ontem, que eu tinha separado bastante versículo, mas eu vou ler um só. Como a gente está só recapitulando. Gênesis, capítulo 35, versículo 27, está escrito assim: Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Menre e a Queriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Paz do Senhor, sejam bem-vindos, gente. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer que Abraão, Isaque e Jacó, eles foram peregrinos, mas eles tinham fé que as promessas de Deus se cumpririam. E a fé deles não fazia com que estes homens olhassem para trás. No versículo 15 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele diz assim: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. O autor aos Hebreus diz que eles nem lembravam, mas não é no sentido de que eles tiveram amnésia, não é no sentido de que eles esqueceram literalmente da terra aonde eles saíram, mas é porque eles nem sequer pensavam mais aquilo que Deus havia prometido, as promessas de Deus. Para eles era algo tão real, era algo que eles viam de longe, mas eles não tocavam, mas para eles era algo tão real que eles nem sequer olhavam para trás. Olha que maravilhoso quando a gente olha o contexto da carta aos Hebreus e vê o exemplo que o autor está usando agora para lembrar a esses irmãos. Irmãos, os nossos antepassados, os nossos patriarcas, eles viveram na fé, eles receberam promessas, mas eles não olharam para trás mesmo estando peregrinos, mesmo habitando em tendas. O fato deles não verem com seus próprios olhos a promessa se cumprirem não faziam duvidar daquilo que Deus tinha prometido. Era o suficiente para nenhum deles olhar para trás. Paz, irmão Adelmo, seja bem-vindo. Falamos também no versículo 17, ele começa a falar quando Abraão é posto à prova. E ele oferece Isaque no Monte Moriá. Nós falamos um pouquinho a respeito do propósito de Deus, que na verdade quem precisava de uma resposta não era Deus. Deus, ele não precisa de resposta. Irmãos, quando Jesus faz alguma pergunta, queres ficar são? Queres ser curado? Que queres que eu te faça? Quando Jesus faz uma pergunta, Jesus não quer informação.
Ele quer confissão. Quando Deus põe a fé de Abraão à prova, não é que Deus precisava de uma informação. Não é que Deus não sabia a resposta que ele ia ter de Abraão. Não é que Deus ele não sabia se Abraão ia obedecer ou não. Quando Deus coloca Abraão à prova, na verdade, quem precisava de uma resposta era o próprio Abraão. Quem precisava de ter essa certeza era o próprio Abraão, porque Deus sabia, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele vê lá na frente, ele sabia que Abraão ia obedecê-lo. Mas o próprio Abraão, ele precisava de uma resposta, porque um dia ele ouviu Deus fazendo uma promessa. Em Isaque será chamada a tua descendência. Porém, ele mesmo ouvindo a promessa, porém mesmo ouvindo mais de uma vez, mais de duas vezes, no capítulo 15, se eu não me engano, o próprio Deus aparece. Intercessão, seja bem-vindo. O próprio Deus aparece para Abraão e vai reafirmar a promessa. E Abraão vai dizer assim, mas como se dará isso se o único herdeiro que eu tenho na minha casa é o Damasceno Eliezer, que nem era filho de Abraão? A Bíblia vai dizer que Deus ele diz para Abraão, sai de dentro da tua tenda, olha para o alto, conta as estrelas do céu, se é que você pode contar, e assim será a tua descendência. Ele diz, a tua descendência será tão numerosa quanto a areia da praia. Não tem como você contar, Abraão, assim será a tua descendência. Mas a Bíblia diz que a esposa de Abraão, Sara, pensando que a promessa de Deus fosse se cumprir, se eles ajudassem, ela vai propor que Abraão deitasse com Agar, ele vai ter o filho Ismael, mas não era o filho da promessa, irmãos. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus promete algo a alguém, não é essa pessoa que está encarregada de fazer cumprir a promessa. Aquele que prometeu é que vai cumprir. Quando eu falo para vocês, amanhã tem live, amanhã eu vou estar aqui, a responsabilidade de estar aqui é minha, porque eu disse que estaria. Quando Deus diz para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que Deus disse era dele e não de Abraão. Mas Abraão não entendeu, então ele deita com Agar, ele tem um filho com a serva, e a Bíblia vai dizer que depois Deus chama Abraão de novo, diz Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência. Depois de um bom tempo, Deus vai provar Abraão. Abraão é que precisava de uma resposta. Abraão é que precisava ter a certeza que agora sim ele confiava plenamente em Deus. Agora sim ele não ia ajudar a Deus. Agora sim ele não ia dar uma força para Deus. Agora ele sabia que tudo que Deus fala, ele cumpre. Agora ele sabia que Deus ele cumpre aquilo que ele diz que ele vai fazer. Quando ele está no monte, quando ele está nos pés do monte, ele diz para os seus servos, fiquem aqui, que eu e o menino vamos adorar e depois nós voltaremos. Eu falei ontem, a primeira vez que eu li isso, eu falei, não, Abraão não quer falar que ele vai sacrificar o menino. Abraão não quer contar para eles que ele vai sacrificar o menino, porque se ele falar isso para os seus servos, o que vão fazer, né? Mas na verdade não é que Abraão estava escondendo o que ele ia fazer, é que Abraão, ele tinha certeza, ele tinha fé, ele tinha convicção de que o Deus que fez a promessa agora não precisava mais da sua ajuda. Aliás, ele nunca precisou, mas Abraão sabia que nem que fosse do pó, da cinza, Deus cumpriria a promessa que ele tinha feito. Paz, Alê, seja bem-vindo. Então Abraão é que precisava dessa resposta, não Deus. No versículo 19, ele diz assim, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Agora, gente, vamos falar a partir do versículo 20, tá bom? E tudo isso foi só um resumo do que a gente já viu. Versículo 20. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú,
acerca das coisas que ainda estavam por vir. Era propósito para obediência. Paz, irmão Roberto, seja bem-vindo. Vamos falar um de cada vez. Paz, Senhor Binho. Bom, gente, Isaac, filho de Abraão, na sua velhice, ele abençoa Jacó e abençoa Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Obrigada, Smart, Deus abençoe. É interessante nesse contexto que ele cita tanto a fé de Isaac, quanto a fé de Jacó, quanto também a fé de José acerca das coisas que estavam para acontecer. E ele está falando agora nesse contexto, ele está falando das coisas que Deus tinha prometido a Abraão e que eles sabiam que ia se cumprir na descendência deles. Independente de quanto tempo levasse para isso acontecer, eles sabiam que tudo aquilo que Deus disse ia acontecer, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então a gente vê o autor aos Hebreus usando a passagem que está em Gênesis capítulo 27 para lembrar que Isaac abençoou a Esaú e a Jacó na sua velhice, de acordo com as bênçãos que ainda estavam para acontecer. Eu vou abrir em Gênesis capítulo 27. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, abram também. Eu vou ler a partir do versículo... Vou ler a partir do versículo 27. Ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvarem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Irmãos, essas bênçãos aqui, que Isaac ele vai profetizar sobre o seu filho Jacó, são bênçãos de acordo com aquilo que Deus já havia prometido a Abraão. Maldito seja o que te amaldiçoar e bendito seja o que te abençoar. Essas bênçãos que Isaac ele profetiza na vida de Jacó, na verdade já tinha sido liberada por Deus desde Abraão. E Isaac sabia. Só que tem um detalhe, irmãos. Quando Isaac, ele profetiza essas bênçãos na vida de Jacó, na cabeça dele, ele está profetizando isso para Esaú, para o seu filho mais velho, primogênito. Os dois eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Então, quando Isaac profetiza isso na vida de Jacó, ele estava pensando que ele estava profetizando para Esaú, porque ele amava mais Esaú. Então, todo mundo aqui conhece a história. Na sua velhice, Isaac já não enxergava, e ele enxergava apenas vulto, e ele sabendo que agora estava para morrer, a única coisa que Isaac esperava agora era a morte. Então, ele chama o seu filho, porque ele quer abençoar o seu filho. A Bíblia diz que ele pede para Esaú ir no campo e preparar algo para ele. Enfim, todo mundo aqui conhece, vou só resumir. A Bíblia vai dizer que a mãe de Esaú e de Jacó... Sim, serve sim. A mãe de Esaú e de Jacó ouve o que Isaac estava dizendo a Esaú. E ela, de prontidão, ela vai fazer com que Jacó
vá primeiro. Ela vai, e mais do que isso, Jacó vai dizer assim, mas mãe, se eu chegar lá assim, ele vai saber que eu não sou Esaú. Então a mãe de Jacó diz, ó, põe a roupa de Esaú, põe pelos, enfim. Quando Jacó está diante de Isaac, paz do Senhor, Lana. Quando Jacó está diante de Isaac, Isaac não enxerga direito. Isaac só vê o vulto. E ele vai dizer assim, ó, essa voz não é de Esaú, essa voz é de Jacó. Mas Jacó vai chegar perto dele, ele vai sentir o cheiro das roupas de Esaú e ele vai tocar em Jacó e vai pensar que é Esaú. E ele vai profetizar essas bênçãos pensando que era para Esaú. Mas tem outro porém, irmãos. Tem outro porém. Quando eu vou ler. No capítulo 25 do livro de Gênesis, quando Isaac casa, a sua mulher era estéril. Eu vou ler. Capítulo 25, versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Agora perceba, gente, Esaú não. Isaac sabia dessa promessa. Deus fez essa promessa a Isaac. Ele disse assim, o mais novo vai servir o mais velho. Ele diz, há 2 nações no ventre da tua esposa. Porém, a maior é a do mais novo. Vai descender do filho mais novo, do que vai nascer depois. E a gente vê que ao longo da história, parece que Jacó está sempre tentando tomar o lugar que não era dele. E de maneira nenhuma ele fez certo. Ele não fez o certo ao enganar o seu pai. Ele não fez o certo ao querer trocar a primogenitura de Esaú por um prato de lentilha. Ele não estava fazendo certo. Mas a promessa de Deus sempre foi, desde quando eles estavam no ventre de Rebeca, é que o mais novo ia servir o mais velho. E Isaac sabia disso. E Isaac, antes de morrer, ele queria abençoar Esaú, pensando que a sua bênção seria maior do que aquilo que Deus já disse. Então, digamos que Isaac, de alguma forma, tentou que a promessa que Deus tinha feito para o mais novo fosse para o mais velho. Mas ainda que não foi da melhor maneira, Isaac teve que abençoar o mais novo, dizendo que as outras nações se curvariam diante dele, dizendo que maldito seria aquele que o amaldiçoasse, dizendo que bendito seria aquele que o abençoasse, dizendo que os povos o serviriam e que outras nações o reverenciariam. Isaac profetizou isso na vida de Jacó, mas antes mesmo de Isaac profetizar isso na vida de Jacó, Deus já havia dito, Deus já havia avisado Isaac. Isaac tentou, de alguma maneira, passar por cima daquilo que Deus disse. Irmãos, não dá, não tem como. Se Deus falou, é o que Deus falou. Se Deus disse, é o que Deus disse. E ponto final. No final das contas, todo mundo conhece a história, Israel se tornou uma grande nação. E Esaú teve que servir Israel da forma que Deus ele tinha dito. Mas a fé de Isaac aqui é mostrada, é revelada pelo autor aos Hebreus, porque quando Isaac ele abençoa
Jacó, ainda que ele pensasse ser Esaú, ele abençoa de acordo com as promessas que Deus já havia feito a Abraão. A vontade de Deus prevalecerá sempre. Paz, força firme. Ele abençoa de acordo com as promessas que Deus havia feito para Abraão. Ou seja, pela fé, ele abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Vamos continuar aqui. No versículo 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, o adorou. Você tem que vir pregar aqui em Nova Iguaçu. Eu vou, vamos embora. Se Deus quiser. Gente, no versículo 21, agora ele fala de Jacó. Boa noite, Aline. Boa noite, David. Quando Jacó, agora quem está para morrer é Jacó. Quando Jacó, já na sua velhice, ele vai abençoar. Gente, isso era super comum naquela época, né? Pedir a bênção ao pai, ao avô. Isso era super comum. E ainda mais para esses patriarcas. Quando Jacó está para morrer, agora ele vai abençoar os filhos de José. Ele vai chamar José e os seus filhos. É interessante, eu acredito que todo mundo já sabe disso, mas vale lembrar que os filhos de José, Manassés e Efraim, aí eu confundindo, misturando, Manassés e Efraim são os filhos de José. São os filhos de José. Esses dois filhos de José, eles entram como descendente de Jacó. Eles entram como tribo. Eles fazem parte das tribos de Israel. São 12 tribos, são 12 filhos que Jacó teve. Porém, José, ele não herda uma terra. Porque José, a gente sabe, ele morreu no Egito. Então, ele não herda terra em Canaã. E nem José e nem os levitas. A tribo de Levi também não herda terra em Canaã. A herança dos levitas era o Senhor. Então, dos 12 filhos de Jacó, nem os levitas e nem José tiveram terra em Canaã. Ou seja, diminui para 10 tribos. Mas entra os filhos de José, Manassés e Efraim. Juntando com as outras 10 tribos, se tornam 12 tribos. Então, são 10 tribos dos filhos de Jacó e 2 são dos netos de Jacó. Quando Jacó, ele na sua velhice, ele chama os seus netos, ele chama José e os seus netos para abençoar, ele também vai abençoar, ele também vai profetizar das coisas que ainda estavam por vir. Ele vai profetizar na vida deles promessas que Deus já tinha feito a Abraão. Então é por isso que, assim como Isaac, o autor aos Hebreus, ele coloca Jacó aqui na galeria dos heróis da fé, nesse contexto, para lembrar a cada um de nós que estes homens, eles acreditavam, mesmo no fim da sua vida, mesmo que eles viveram em tendas, mesmo que eles foram peregrinos, mesmo que eles foram estrangeiros, que Deus ia cumprir a promessa que ele tinha feito. Versículo 22. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Aleluia. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Sabe uma coisa que eu acho muito lindo aqui?
Isaac, Jacó e até mesmo José tem milhares de outros testemunhos. Quando a gente olha para a vida destes homens, Isaac, por exemplo, sua esposa era estéril, não podia ter filhos. E Deus abre a madre de Rebeca. Jacó, ele também casa com uma mulher que também era estéril. Quando a gente olha para a vida de Jacó trabalhando para o seu sogro, e a gente vê que o sogro dele tentava enganar de todas as formas, e tudo aquilo que Labão fazia, Deus abençoava Jacó de todas as formas. Jacó era abençoado de todos os lados, irmãos. Como Satanás ele disse a respeito de Jó: você o cercou debalde. Jacó ele era abençoado. Se Labão falasse assim, não, vai ser as ovelhas assim, Jacó era abençoado daquela forma. Aonde Jacó ia, da forma que Jacó ele fazia, ele era abençoado. Então a gente vê que existem inúmeros outros testemunhos na vida de Jacó. E na vida de José não é diferente. Existem milhares de testemunhos na vida de José, gente. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi comprado pelos seus primos, os ismaelitas. Ele foi vendido como escravo. Os seus próprios irmãos quiseram matar, não tiveram coragem de matá-lo, mas tiveram coragem de vendê-lo como escravo. Este homem serviu a um povo em terra estrangeira. Este homem foi caluniado, este homem foi preso injustamente e ele nunca perdeu a fé. Ele nunca deixou de olhar para Deus, nem quando ele era próspero, nem quando ele estava preso, nem quando ele estava por cima e muito menos quando ele estava por baixo. Este homem, José, ele teve fé em Deus em cada instante da sua vida, todos os dias da sua vida. Ele nunca parou de olhar para Deus, ele nunca deixou de olhar para as promessas de Deus, ele nunca sequer pensou em olhar para trás. Nunca. Nunca. Olha que maravilhoso contexto, irmãos. Olha a experiência destes homens que o autor aos Hebreus ele usa agora para lembrar aqueles irmãos: não voltem. Não retrocedam, não importa o que vocês estejam passando, olha para o que estes homens passaram, olha para a vida destes homens, e eles viveram pela fé, eles obedeceram pela fé, eles foram justificados pela fé, e eles morreram também na fé. Só que o autor aos Hebreus, ele não coloca estes testemunhos aqui. Ele não coloca os testemunhos de Isaac tendo casado com uma mulher estéril e Deus abrindo a madre de sua esposa. Ele não coloca o testemunho de Jacó a respeito da sua prosperidade quando ele trabalhava para o seu sogro. Ele não coloca o testemunho de Jacó, que também casou com uma mulher estéril e Deus abriu a madre dessa mulher. Ele não coloca o testemunho de José quando ele, dentro da prisão, ele foi liberto porque Deus fez com que ele revelasse sonhos, que ele interpretasse sonhos. José e Benjamim eram filhos de Raquel. Sim. Sim, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, Adelmo. Ele não usa esses testemunhos maravilhosos. Ele podia usar. Olha o tanto de coisa que José passou, gente. E a gente gosta muito de pregar, né? Que José prosperou na casa de Potifar, que José foi fiel na casa de Potifar, que José prosperou dentro da prisão. Mas o autor aos Hebreus ele vai usar justamente, mais uma vez, um testemunho próximo do fim. Assim como ele falou de Isaac, assim como ele falou de Jacó, agora ele fala também de José. Próximo do fim. Fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Quando José estava para morrer, ele vai pedir para que eles levassem, quando ele morresse, eles levassem os ossos dele do Egito. Ele queria que quando eles fossem libertos,
Ele fez menção do êxodo. Quando eles fossem libertos da escravidão, do cativeiro, eles levassem os seus ossos. Não é que isso tenha algum grau de espiritualidade, enterrar os ossos dele em outro lugar ou até mesmo em Canaã. Mas isso revela a fé de José, de que ele sabia que Deus ia cumprir. Gente, vocês estão aí? Vocês não estão me vendo. Acabou a energia. Voltou. Gente, acabou a energia. Por que só tá o carregador ligado? Porque... Nossa, aí não caiu. Meu Deus. Caiu de vez. Você queria que caísse, caiu. Acabou a energia. Quer meu lanche, pai? Cadê? Não sei. Você comeu? Todos não. Ah, então já comi. Oi, gente, acabou a energia. E agora? Tá no meu olho, filho. Quer que fique assim, ó? Eu vou encerrar, vou fazer o quê? Eu tô usando os dados móveis agora, mas não vai durar muito tempo. Não, filho, não, filho. Fica no meu olho, isso. Parece que não está acesa. Vocês estão me ouvindo? Maravilhoso ouvir pregação quando conhecemos todo o contexto. Voltou. Ufa, vai cair de novo. Fica. Não come não. Por quê? Tá cheio de óleo. A live não para. Tá nos dados móveis. Vamos ver se cair. Se cair, caiu. Que é? Por que me olhas? Pai, deixa aqui, eu vou tomar um pouco. Toma um pouco meu. Bom. Ganhando de 3-1, velho. Filho, pega nessa primeira gavetinha uma xuxinha. Pega aí pra mim, por favor. Você tava com quantos pontos, lembra? 10. 10? Eu tinha chegado. Não voltou o Wi-Fi. Vê se ligou lá o Wi-Fi. Apareceu lá que teve uma partida que eu ganhei, aí apareceu o verdinho e o círculo. Voltou, né? Mas eu ainda tô nos dados móveis. Pera aí, gente. Já tá bom. Cheguei agora, tava no culto. Ai, você não vai falar? Pera aí que ainda tô nos dados móveis. Já vai acabar minha internet. Mas gostou, né? Agora foi. Agora voltou. Ufa, podemos voltar à programação normal, eu acho. Ó, Felipe, tá vendo? Calor! Oiê! Vai mais fora então. Tá tudo ok, gente? Tudo ok? Podemos voltar? Vou bem, que ficar com a internet ruim. E tá ruim. Peraí, gente, peraí. Tá. Tá ok. Pronto. Certinho. E agora, onde eu tava? Ok. E agora, pra lembrar, onde eu parei? Deixa eu ler aqui que eu vou lembrar. Pela fé. Lembrei. Tava falando do José. Ele perto da sua velhice.
Ele acreditava nas promessas de Deus. Mesmo depois de tanto tempo no Egito, mesmo depois de mais de 400 anos, e mesmo ele sabendo que ele morreria no Egito, ele sabia que Deus cumpriria cada promessa. E a maior prova da fé de José é justamente quando ele diz, olha, no dia em que Deus libertar o povo, ainda que eu não esteja vivo para ver, eu sei que isso vai acontecer, porque quem prometeu foi ele. Vocês vão levar os meus ossos daqui. E isso acontece no dia do Êxodo, no dia em que eles saem do Egito, eles levam os ossos de José de lá. Agora, gente, vamos lá. Vamos resumir esses 3 versículos. Vamos aplicar esses 3 versículos junto. Como eu já disse, ele usa Isaac, o testemunho de Isaac, Jacó e José já no fim da sua vida. Ele não pega outros testemunhos. Ele diz no fim da vida. No fim da vida, Isaac abençoou Jacó e Esaú de acordo acerca de coisas que ainda estava para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Quando a gente pega tudo isso, junta com o patriarca Abraão, junta com o que o autor aos Hebreus está falando desde o primeiro versículo, a gente observa que a fé desses homens foi até o fim da sua vida. E nenhum deles viram as promessas se cumprirem. Irmãos, os ossos de José não podem dar testemunho por ele mesmo. Por quê? Porque ele não viu, os ossos de José não viu a promessa se cumprir. Embora os filhos de Israel, quando eles são libertos, quando eles veem a promessa se cumprir, eles levem os ossos de José, mas o próprio José, ele não viu a promessa se cumprir. Jacó não viu a promessa se cumprir. Isaac não viu a promessa se cumprir, mas ainda assim eles acreditavam, ainda assim eles tinham certeza. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos e a convicção das coisas que nós esperamos. Ou seja, estes homens são exemplos de fé para nós. Ah não, gente, não vai dar, tá acabando a energia de novo. Vou encerrar já. Estes homens são exemplos de fé para nós, porque mesmo peregrinos, mesmo em terra estrangeira, mesmo não vendo as promessas que Deus tinha feito se cumprir, eles não perderam a fé. Irmãos, sabe quando a gente fala assim, Jesus vai voltar? Jesus há de voltar para buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue. Quando a gente fala assim, a hora, o dia vem. E muitas pessoas não creem. Muitas pessoas não acreditam, independente da fé dessas pessoas, independente da incredulidade dessas pessoas, Jesus ele vai voltar. Porque quem fez a promessa não foi um homem. Quem fez a promessa, quem prometeu, não foi um menino. Quem fez a promessa foi Deus. Aquele que nunca mentiu, aquele que nunca falhou, aquele que nunca errou. Quem fez a promessa foi ele. E a gente, o nosso papel é fazer como fez Noé, como fizeram esses homens. Pela fé nós obedecemos. Pela fé nós somos pregadores da justiça.
Pela fé nós vivemos e pela fé nós morremos. Se Jesus vai voltar hoje, se Jesus vai voltar amanhã, se essas promessas vão se cumprir na nossa geração, se essas promessas vão se cumprir ainda este ano ou daqui 5, 10 anos, a gente não sabe. Mas a gente tem fé que Deus, Ele há de cumprir tudo aquilo que Ele disse. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas ainda que a gente não veja na nossa geração, ainda que eu, Aline, morra antes de que tudo isso se cumpra, ainda que eu morra antes de Jesus ascender aos céus, para que todo olho veja, eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que isso há de se cumprir. Ainda que eu morra antes de Jesus arrebatar aqueles que estão vivos, junto com os que estão mortos, ainda que eu não veja isso em vida, isso vai acontecer, irmãos. É isso que o autor aos Hebreus ele está dizendo. Estes homens acreditavam nas promessas, ainda que eles não vissem elas se cumprir nos seus dias, mas eles sabiam que elas se cumpririam. Porque Deus é quem havia prometido. As promessas que nós aguardamos hoje, a promessa de Deus para a igreja, são as coisas que nós não vemos, mas são as coisas que nós esperamos. São as coisas que nós não contemplamos com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos naturais, mas nós sabemos que elas hão de cumprir, seja daqui 1 ano, seja daqui 10 anos, seja daqui 500 mil, 2.000 anos, mas ela vai se cumprir. E é por isso que nós vivemos na fé, e se nós tivermos que morrer antes disso acontecer, nós morreremos na fé. Nós morreremos na fé. A fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas, dos fatos que não se veem. Ele vai voltar, mas a tristeza é porque muitos estarão desprevenidos e não estarão esperando. Isso é verdade. Paz, irmão Vando. Ele pegará muitos de surpresa, né? Mas quando a Bíblia diz que ele pegará muitos de surpresa, estes muitos são os incrédulos, irmãos. Não são nós. A gente não sabe o dia e nem a hora, mas a gente tem que estar preparado todos os dias. Quando a Bíblia diz quando o próprio Cristo ele diz que o dia do Filho do Homem será como um ladrão, ele não será como um ladrão para aqueles que o esperam, para aqueles que o aguardam. Porque se Jesus voltar hoje, ou se Jesus voltar daqui 1 mês, daqui 1 ano, nós, os filhos, temos que estar preparados. Nós não seremos pegos de surpresa. Aquelas virgens, aquelas 5 virgens prudentes, elas não foram pegas de surpresas. Por quê? Porque elas estavam preparadas. As que foram pegas de surpresas foram justamente as que não estavam preparadas, as que estavam desprevenidas. Que nós sejamos prudentes, que nós estejamos o tempo todo preparados, crendo que ainda que nós não vejamos com os nossos olhos naturais, mas Deus ele vai cumprir tudo aquilo que ele disse que faria. Que um dia tudo isso vai passar. Que um dia nós estaremos eternamente com Ele na glória. Irmãos, essas são as promessas de Deus para a sua igreja. Deus, ele, na Bíblia, na sua palavra, ele não faz promessa individual. Ele não faz promessa para uma pessoa. Ele faz promessas para uma igreja. Ele faz promessa para um corpo. E se nós fazemos parte desse corpo, nós temos fé de que tudo aquilo que ele disse, ele vai cumprir. Os que vão ser pegos de surpresa são aqueles que ainda estão em trevas, aqueles que não amam. É maravilhoso quando a gente conhece, eita, quase que não sai, o contexto. É muito lindo
quando a gente lê um versículo, quando a gente lê um texto e conhece todo o contexto. Não voltem. Não retrocedam. Não olhem para trás. E se for para olhar para trás, que seja para olhar para o exemplo destes homens. Se for para olhar para trás, que seja para olhar para o testemunho destes homens que não viram as promessas se cumprindo, mas eles viveram pela fé. Eles obedeceram pela fé. Eles alcançaram justiça pela fé. Eles foram achados justos. Eles foram obedientes pela fé. Eles andaram com Deus pela fé. E eles morreram na fé. Irmãos, eles não viram as promessas se cumprindo. Mas elas se cumpriram. Abraão, Isaque e Jacó não viram. Enquanto eles estavam em Canaã, eles eram estrangeiros. Eles eram peregrinos. Mas, ainda que eles não viram, as promessas se cumpriram. Todas as promessas que Deus fez à descendência de Abraão, elas não só se cumpriram, como elas têm se cumprido todos os dias, até os nossos dias e até o último dia das nossas vidas nessa terra. Eles não viram, mas não é porque eles não viram que elas não se cumpriram. Não é porque Abraão, Isaque e Jacó foram estrangeiros e peregrinos na terra que Deus prometeu à sua descendência que não se cumpriu. Então lembre-se disso. Eles não viram, mas não é porque eles não viram que a promessa não se cumpriu. Ainda que muitos não vejam, ainda que muitos estão descendo a sepultura hoje, sem ver essa promessa se cumprindo, não significa que ela não vai se cumprir. Amém? Corta ela, filho. Corta ela. Porque se como cristão eu estiver vacilando em minha caminhada, certamente poderei participar. 1 João 2,9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão até agora está em trevas. Significa que existe a esperança na certeza. Amém. 1 João 2,9 mostra os que serão pegos de surpresa. Obrigada, Alessandra Coller. Amém, gente? Eu tô com medo de acabar a energia a qualquer hora. O que, filha? É a última vez que eu tento demorar assim. Amém? Vocês estão acordados? Os pregadores falam assim, né? Vocês me ouvem? Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer. Eu tô rouca. Sim, shalom, graça e paz. Amém, Agostinho. Amém, gente? É isso, por hoje é isso. Amanhã, se Deus permitir, nós voltaremos com a nossa programação normal. Desse mesmo canal. Nesse mesmo horário. Eu falei que esse capítulo era maravilhoso. A gente ainda tá no... Peraí. Vai até o 40. Deus é maravilhoso.
os que estão nas trevas, é exatamente porque Deus está voltando. Boa noite. É verdade. Ô, gente, ainda temos... A gente está no versículo 22, vai até o 40. Esse capítulo é lindo! É lindo demais. Paz, Marina, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Pronto, li até o 11. Todos os dias eu assisto, assim como essa live já faz parte da minha vida. Nós não seremos pegos de surpresa. Yes. Paz, irmão Rafael. Não seremos pegos de surpresa. Gente, eu vou orar pra gente encerrar, tá bom? Vou encerrar já porque hoje eu tô cansada. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez, meu Deus, por tudo o que o Senhor tem feito, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu agradeço por iluminar, Senhor Deus, o nosso coração, o nosso entendimento acerca daquilo que está escrito. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por conduzir e inspirar estes homens, Senhor Deus, a escreverem, ó Pai, a tua palavra. Senhor, que tudo aquilo que nós já temos aprendido, Senhor, acerca daquilo que está escrito, que nós possamos colocar em prática na nossa vida espiritual, principalmente, Senhor, que nós possamos, meu Pai, nos achegar a Ti, com amor, com tremor, com coração sincero, que nós possamos, meu Pai, ter fé, que o Senhor há de cumprir tudo aquilo que está escrito, meu Pai. Todas as suas promessas, meu Pai, elas hão de se cumprir. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ensina, nos conduz, nos instrui, nos exorta, para que estejamos constantemente, Senhor Deus, preparados, para que nós não sejamos pegos de surpresa, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, estar o tempo todo unidos com o Senhor. Que nós possamos, meu Pai, termos fé, pois sem fé é impossível agradar a Ti. É necessário que, ao nos aproximarmos de Ti, Senhor, nós creiamos que o Senhor existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Pai, que nessa noite
aqueles que passaram por aqui, aqueles que estão aqui, Senhor Deus, que se encontram ainda com o coração entristecido, ainda com o coração apertado, angustiado, ainda que as dificuldades, as lutas do dia a dia, Senhor Deus, tenha afligido, oprimido os teus filhos, meu Pai. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, pelo poder da tua palavra, Senhor, possa renovar a mente, Senhor. Não só o coração, mas também a mente de cada um. A tua palavra diz, meu Pai, que a nossa mente precisa ser renovada, Senhor Deus, e que seja feito isso pelo poder da tua palavra. Eu creio, Senhor, em tudo que está escrito. Eu creio, meu Pai, que ainda que os meus olhos não vejam, ainda que os meus olhos naturais não vejam, ainda que não seja hoje, ainda que não seja esse final de semana, meu Pai, que o Senhor há de voltar para buscar a sua igreja, eu creio que esse dia vai chegar, Senhor. E eu quero, meu Pai, assim como o apóstolo Paulo, ser, meu Pai, arrebatada, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando o Senhor descer, o Senhor vai levar, arrebatar os que estão mortos primeiro e os que estão vivos, para juntos encontrar com o Senhor nos ares. Eu creio nisso, meu Pai, e que eu possa contemplar. Mas se não, Senhor, se eu não estiver viva, ainda assim eu sei que o Senhor há de arrebatar os teus filhos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão para estar com o Senhor a eternidade. Obrigada, Senhor Deus, por nos dar essa certeza, por mais uma vez confirmar em nossos corações, testificar em nosso espírito que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Nós cremos e esperamos, aguardamos essa esperança de que o Senhor há de nos buscar um dia. Que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso, um final de semana abençoado, que o Senhor esteja livrando, libertando, guardando cada um dos teus filhos, livrando do homem mau, do homem sanguinário, em nome de Jesus, meu Pai. Toma cada um de nós nas tuas mãos, agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meu povo e minha pova, vasos e vasos. Tenham uma boa noite de descanso, irmão Roberto. Apresenta. Meus orações. Só Deus sabe as minhas. Amém, Dalton. Uma noite cheia de favores divinos. Amém. Santo fim de semana. Amém. Amém, gente. Bom final de semana a todos vocês. Toda glória ao Rei. Bom final de semana a todos vocês. Bom descanso. Bom descanso. E amanhã nós estaremos aqui. Amanhã tem live, se Deus permitir. Tá bom? Uma live sem janelinha. Uhul! Agora eu fui, gente. É sério. Senão vocês vão ficar falando comigo até amanhã. Tchau. Ai, não desliguei. Teve até queda de energia, meu pai.